Fala pessoal do canal, compartilhar para vencer aqui João Carlos Espíndola. Eu vou trazer aqui pessoal, o artigo 261, eu trago na verdade aqui para vocês o artigo 261 da lei 10.261, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo, que trata da extinção da punibilidade pela prescrição. Depois eu vou trazer duas questões para vocês do que concursos, uma da VUNESP, que caiu na última prova agora, do dia 28, prova aplicada para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o cargo de escrevente. E vou trazer uma outra questão da FGV, também falando aí sobre punibilidade, beleza? Vamos lá, artigo 261 da Lei 10.261 de 1968, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. Veja bem, extingue-se a punibilidade pela prescrição. Ele vai falar o inciso 1, da falta sujeita a pena de repreensão, suspensão ou multa em 2 anos. Então, se a pena, veja bem, for repreensão, suspensão ou multa, a pessoa praticou lá uma conduta e para essa conduta a pena em tese aplicável é a de repreensão, suspensão ou multa. Nesse caso, a punibilidade será extinta pela prescrição em até 2 anos. Se a administração pública não punir este agente em até 2 anos, então não vai mais poder punir devido à prescrição, a extinção da punibilidade pela prescrição. Se a pena for de repreensão, suspensão ou multa, beleza? 2 anos é o prazo, tem 2 anos para punir este agente que cometeu essa falta aí. Beleza, se a pena para a falta cometida for de demissão a bem do serviço público, de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, aí o prazo de prescrição é de 5 anos. Então, se o agente cometeu uma falta e esta falta enseja as penalidades de demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria ou disponibilidade, a administração pública tem até 5 anos para punir o agente. Se não punir, não pode mais punir, porque prescreveu, acontece aí, ocorre a extinção da punibilidade pela prescrição. Teve um seguidor, o Jânio, que é um seguidor assíduo do canal, muito obrigado inclusive. Ele deixou um comentário muito bom em um vídeo. Eu vou usar o comentário dele para resolver as questões lá da VUNESP e da FGV, beleza? Obrigado pelo comentário excelente. Beleza, mas tem mais um caso de prescrição. É o caso da falta prevista em lei como infração penal. No caso da infração penal, não vai ser nem 2 anos e nem 5. Vai pegar o prazo da prescrição em abstrato da pena criminal. É assim, vamos supor que uma conduta administrativa aqui praticada, uma infração administrativa, ela é também considerada infração penal. Por exemplo, uma conduta aqui, uma infração administrativa, ela também está prevista no Código Penal como crime, como infração penal. Se a pena em abstrato for superior a 5 anos, vai considerar a prescrição do Código Penal. A banca, numa questão de direito administrativo, ela não vai pegar a definição do Código Penal e colocar numa questão de direito administrativo. O que ela pode fazer é o seguinte, ela pode dizer que o agente cometeu uma falta e esta falta também é considerada como infração penal e a pena em abstrato é superior a 5 anos, e ela pode querer dizer o seguinte, que a prescrição nesse caso ocorre em 2 anos. Aí a questão está errada. Porque se a infração prevista como administrativa é também uma infração penal, e se nesse caso a pena em abstrato é superior a 5 anos, vai considerar a prescrição do crime lá no Código Penal. Então, não vai considerar 2 anos, vai considerar o que for previsto no Código Penal. Mas aí nós não vamos lá no Código Penal pegar crime por crime do Código Penal e olhar se está aqui como infração. Porque a banca não vai fazer isso. Ou então ela pode falar assim, olha, o agente praticou uma conduta, esta conduta também é uma infração penal,
a pena em abstrato, ela é superior a 5 anos, e nesse caso, a prescrição ocorre em 5 anos. Não ocorre em 5 anos. Vai ocorrer lá de acordo com o Código Penal. Então, é isso que a banca pode trazer. Ela vai trazer questões desse tipo. Mas ela não vai adentrar lá no Código Penal para pegar a definição, a prescrição de cada crime e trazer para uma questão de direito administrativo. Ou ela vai pegar a literalidade do que está aqui e vai colocar na questão. Beleza. Então a gente já sabe que se for repreensão, suspensão ou multa, cabe a prescrição em 2 anos. Se for demissão a bem do serviço público, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, a prescrição ocorre em 5 anos. João, me dá aí um exemplo de uma infração administrativa que também é uma infração penal. Essa aqui, olha, é uma infração administrativa. Revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo, desde que o faça dolosamente com prejuízo para o Estado ou particulares. É uma infração administrativa e aqui no Código Penal, no artigo 325, está tipificada como crime. Artigo 325. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. Observe que aqui a pena em abstrato não é superior a 5 anos. Então, nesse caso, caberia a prescrição em até 5 anos lá da Lei 10.261. Porque a pena aqui não é superior a 5 anos, se não constitui crime mais grave. A pena em abstrato não é superior a 5 anos, beleza? Mas a banca não vai fazer isso, ela não vai vir aqui no Código Penal, pegar o crime, para ver se a pena é superior a 5 anos. Eu não acredito nisso. Este mesmo ato também é considerado ato de improbidade administrativa. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições, aqui eu estou na lei de improbidade, e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. Aqui no QConcurso tem essa questão aqui, olha. Eu vou trazer só a questão da FGV, porque o programa de gravação está programado ali para parar, que ele não é prêmio, ele vai parar em 10 minutos, não vai dar de gravar tudo. Mas veja aqui, ó. Questão da FGV 2023. Em decorrência de violação de dever funcional, no exercício de suas atribuições, enquanto servidor ocupante de cargo efetivo do Ministério Público do Estado de São Paulo, caiu para oficial de promotoria, foi instaurado o processo administrativo disciplinar em desfavor de Gilson, sendo certo que a única falta por ele cometida, que não é crime, veja, não é crime, tá? Ocorreu há 4 anos. O processo administrativo foi instaurado 3 anos após a conduta para a apuração da penalidade cabível de demissão, passível de demissão. A infração foi desclassificada e, ao final, a ele foi aplicada a pena de repreensão. Veja, o que interessava para essa questão era saber o seguinte, olha, a pena era de repreensão, porque a princípio foi instaurado um processo administrativo disciplinar para apurar uma conduta passível de demissão. Durante a investigação do processo administrativo disciplinar, percebeu-se ali que não era uma pena passível de demissão, era uma pena passível de repreensão. A lei 10.261 diz que no caso de desclassificação, a pena aplicável é a em tese cabível. Beleza. E aqui disse o seguinte, ó, o processo administrativo foi instaurado 3 anos após a conduta para a apuração de penalidade cabível passível de demissão. Só que como a pena foi desclassificada para repreensão, estava prescrita. E é justamente o que diz a letra A. Se fosse demissão, não estava prescrita, porque demissão tem 5 anos para punir. Mas como desclassificou para repreensão, estava prescrita. Olha o que diz a letra A. Está prescrita diante da desclassificação da infração para repreensão, que submete ao prazo de 2 anos. Alternativa certa, realmente está prescrita, porque desclassificou a conduta. Entendeu? Se fosse demissão, não estava prescrita, mas como desclassificou, estava prescrita. Beleza?